Neste dia 7 de março de 2023, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a presença de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 8ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Içara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento no plenário o expediente recebido. Da Câmara Municipal de Içara, requerimento número 46/2023, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, requerendo o envio de expediente com votos de pesar à família Souza pelo falecimento do senhor Diógenes Gomes de Souza. Da Prefeitura Municipal de Içara, ofício GP 27/2023, encaminhando resposta ao pedido de informação 6/2023. Ofício GP 28/2023, encaminhando resposta ao pedido de informação 1/2023. Ofício GP 29/2023, encaminhando resposta ao pedido de informação 2/2023. Ofício GP 30/2023, encaminhando resposta ao pedido de informação 4/2023. Ofício GP 31/2023, encaminhando resposta ao pedido de informação 7/2023. Ofício GP 32/2023, encaminhando resposta ao pedido de informação 5/2023. Moção número 16/2023, de autoria do vereador Gelson Possamay, requer envio de expediente com votos de congratulação às servidoras vereadoras desta Casa Legislativa pela passagem do Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado amanhã, dia 8 de março, e assim estendendo a congratulação a todas as mulheres. Moção número 17/2023, de autoria do vereador Itamar Oloide da Silva, requer o envio de expediente de congratulação ao Centro Especializado de Reabilitação, com sede na Universidade do Extremo Sul Catarinense, na Unesc, pelo serviço prestado em toda a ANREC e a MESC, em especial ao município de Içara. De acordo com o acordo dos líderes de bancada, não haverá horário político hoje. Passamos ao grande expediente. Indicação número 127/2023, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, indica a realização de reparos nas ruas que dão acesso à nova creche do bairro Lire, além de proceder à iluminação pública do local. Indicação 128/2023, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que, conforme preconizado na Lei número 4.826/2022, sinalize com placas informativas a área que compreende a residência da pessoa com transtorno do espectro autista, como forma de conscientização à população quanto à necessidade de reduzir a emissão excessiva de sons e ruídos em espaços públicos de uso comum. Indicação número 129/2023, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, indica a chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de contratar um transporte exclusivo para os alunos da Escola Estadual Salete Scott dos Santos, que residem nos bairros Campo Mãe Luzia, Coqueiros e Boa Vista, pois o transporte disponibilizado atualmente é de linha e está com superlotação. Indicação número 130/2023, de autoria dos vereadores Moacir Francisco e Jairo Manuel da Silveira, indicam a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencie a alocação dos 150 mil destinados pelo deputado Ricardo Guide para a reforma da Associação de Moradores do Bairro Presidente Vargas. Indicação número 131/2023, de autoria do vereador Moacir Francisco, indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de fazer o projeto para a pavimentação da Rua Estela Vogel, na comunidade do Barracão. Em discussão, as indicações. Com a palavra, a vereadora Carla Vieira de Souza. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, todos os vereadores, vereadora, a todos que nos assistem aqui de forma presencial e de forma virtual. Gostaria de falar da minha indicação número 127, a respeito da rua, ali no bairro Lire, que dá acesso à creche no qual está sendo construída.
Neste mês, eu estou pelaquela comunidade, pois farei o gabinete itinerante, e estou visitando vários pontos no bairro Lire e fui verificar como está a construção da creche do Lire. E a rua que dá acesso tanto para a entrada quanto para chegar até a creche está quase que intransitável. Existem muitos buracos extremamente grandes, que o carro quase fica lá para passar. Então, há um fluxo grande ali de funcionários e de pessoas também. Então, é necessário que o poder público dê uma atenção devida e arrume provisoriamente a estrada, porque penso eu que, quando a creche for finalizada, aquela localidade deve ter uma pavimentação. Porém, nesse momento, como não foi licitado, nem discutido isso até então, é necessário, sim, a reforma através do nosso pátio de máquinas. Também reparei que naquele local não tem iluminação pública. Então, a creche de construção ali já tem vários materiais nos quais podem ser furtados. Então, sendo escuro da forma que está, isso facilita eventual ocorrência de crime. Então, eu faço essa indicação para o poder público, que tem um acesso muito mais fácil e rápido, porque primeiro nós temos que colocar os posteamentos, para depois solicitar a iluminação pública. Então, são 2 passos. Então, eu faço esse pedido diretamente ao Poder Executivo para que faça o quanto antes e resolva esse problema ali no bairro Lire. Seria isso. Muito obrigada. Em discussão, as indicações. Com a palavra, o vereador Edson Freitas. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento toda a mesa, diretora, cumprimento meus colegas vereadores e vereadoras, os servidores da casa, as pessoas que nos ouvem presencialmente e as pessoas que nos ouvem também de forma virtual. Senhor presidente, eu fiz a indicação 128, onde eu indiquei à chefe do Poder Executivo que sinalize com placas informativas a área que compreende a residência da pessoa com transtorno do espectro autista, como forma de conscientizar a população quanto à necessidade de reduzir a emissão excessiva de sons e ruídos em espaços públicos de uso comum. O que acontece? O final do ano passado, essa Casa Legislativa votou e aprovou e foi sancionado a Lei 4.826 de 2022, que estabelecia essa medida de conscientização em relação à emissão excessiva de sons e ruídos em espaços públicos que prejudiquem a saúde mental e o bem-estar das pessoas com transtornos do espectro autista. O que a lei estabelece? Que as pessoas que têm o autismo, que são devidamente identificadas através da carteirinha do autista, que inclusive também foi promulgado aqui, né, por essa Câmara, elas têm que ser sinalizadas com no mínimo ali 200 metros de antecedentes que ali mora um autista, porque um sinal sonoro acima dos limites sensoriais do autista gera um grande prejuízo para o desenvolvimento e para a qualidade de vida do autista. Então, essa indicação visa sensibilizar, indicar, alertar o Poder Executivo para que tome essa medida, porque a lei já foi aprovada no ano passado e já se passaram aí 3 meses e é importante para a nossa cidade. Era isso, muito obrigado. Em discussão, as indicações. Com a palavra, o vereador Jairo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadora Carla, vereadora Silvia, todos que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais. Senhor presidente, fiz a indicação número 129, onde a gente pede ao chefe do Poder Executivo que possa contratar um transporte exclusivo para os estudantes das localidades de Boa Vista, Coqueiros e Campo Mãe-Luzia, sendo que esses estudantes estudam aqui no Salete Scott. O poder público disponibiliza o transporte, o passe, porém a linha que eles utilizam é uma linha intermunicipal. Tem uma superlotação, onde esses ônibus estão indo, mas muito superlotados. Fui conversar com os diretores da Issarense, eles disseram
me comunicaram que só quem pode resolver esse problema é o executivo, colocando um transporte exclusivo para esses estudantes. A gente sabe que é difícil, mas é necessário. Da forma como está acontecendo, além de ter o problema de os estudantes que moram na comunidade do Campo Manuzia ter que andar 2 quilômetros para pegar o transporte, na volta é muito superlotado e está sendo uma dificuldade muito grande para eles. Então a gente pede que o Poder Executivo possa estar olhando com carinho para essa proposta, porque são os estudantes das 3 localidades, são 3 comunidades, né? Então, seria isso. Muito obrigado. Em discussão, as indicações. Requerimento 42/2023, de autoria do vereador André Mazzuchello Jucoschi. Requer à Secretaria de Infraestrutura do Estado que providencie um trabalho para evitar os alagamentos frequentes que estão ocorrendo no anel viário, trecho que dá acesso ao bairro Presidente Vargas, em nosso município. Em discussão, com a palavra o vereador André Mazzuchello Jucoschi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, ali no viaduto do PV, ontem o Paulinho do PV entrou em contato comigo, solicitando a possibilidade de a gente fazer um requerimento, né, destinado à Secretaria de Infraestrutura, e a gente fez esse requerimento, só que ali é um alagamento constante, segundo ele. E agora essa última chuva aí, né, alagou ali e tal, e isso, há um tempo atrás, já houve ali um acidente naquele viaduto ali, com vítimas e tal, e isso pode ocasionar um acidente futuro também, né? Então, eu quero aqui parabenizar a administração municipal, que esteve lá ontem com a equipe, né, indo fazendo um trabalho lá, assim, talvez tentando obstruir alguma situação, mas eu acho que aquilo ali é uma rodovia estadual, e eu acredito que cabe ao Estado ir ali fazer uma reforma naquilo ali, alguma coisa que não alague mais. Era isso, presidente. Em discussão? Fala, vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Pedindo a permissão para o nobre vereador, poderia me sobrescrever? O Jairo e o Bertan. O Rodrigo. Todos subscrevem, então. Pode ser, vereadores? Todos subscrevem. Em discussão? Em votação? Geraldo? Aprovado por unanimidade. Requerimento 43/2023, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Requer ao presidente da edilidade a realização de ações educativas no âmbito da Câmara Municipal na semana que compreende o dia 16 de maio, em alusão à Semana Municipal da Transparência Pública, instituída no município de Içara pela Lei nº 4.822/2022. Em discussão, com a palavra o vereador Edson Freitas da Silva. Senhor presidente, esse requerimento é dirigido a Vossa Excelência no intuito de cumprir a Lei 4.822, de dezembro de 2022, aprovado por essa Casa Legislativa, de nossa autoria, que instituiu no município de Içara a Semana Municipal de Transparência Pública. Esse requerimento que eu fiz para Vossa Excelência, eu já fiz uma indicação também há uns 15 dias atrás para o Poder Executivo, porque essa lei, ela objetiva criar essa Semana da Transparência Pública, fomentando a transparência da administração pública e a participação da sociedade içarense nos mecanismos de controle social disponível. Essa lei deixa claro aqui no artigo 3º, parágrafo 2º, que essa Semana da Transparência cabe aos poderes executivo e legislativo. Então, visando
fomentar a transparência pública do nosso município. Eu espero que a prefeita cumpra essa lei e faça, na semana ali do dia 16 de maio, essa Semana Municipal da Transparência Pública, e eu gostaria também que Vossa Excelência fizesse essa semana aqui na Câmara também, e fomentasse a participação social através de seminários, de mecanismos que participasse a participação social, seminários, conferências, atividades culturais, lazer, daí tem que pensar certinho para fomentar essa legislação e essa prática no município. Então, gostaria de também pedir aos colegas vereadores que votassem favoráveis e que Vossa Excelência fizesse esse projeto funcionar na nossa cidade. Era isso, muito obrigado. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 30/2023, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Requer a chefe do Poder Executivo informações e documentos referentes ao processo de licitatório de dispensa de licitação número 194/PMI/2022. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 31/2023, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Requer a chefe do Poder Executivo informações a respeito dos servidores que compõem o quadro funcional do Centro de Educação de Jovens e Adultos de Içara, SEJAI. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 32/2023, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Requer a chefe do Poder Executivo que informe por qual motivo ainda não foram enviadas as informações pertinentes à prestação de contas da prefeita exercício de 2022, que deveriam ter sido transmitidas ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina até o dia 28 de fevereiro. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em votação única, o veto integral ao projeto de lei PL 52/2022. Em discussão, com a palavra o vereador Geraldo Baldissera. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, toda a mesa, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, a todos os servidores, muito boa noite. Senhor presidente, esse projeto, quero deixar bem claro aqui, que ele foi votado por 2 sessões nesta casa, e subiu para a administração, e a prefeita vetou. Um projeto que vem de encontro com a transparência, que muito se fala em transparências. Então, um projeto que ele já existia. Era um projeto que, na antiga, falava que espaços que eram locados pelo município tinham que ter uma identificação. E agora ele foi se ampliado para as máquinas e veículos. Então, gostaria, senhor presidente, que todos fossem contra esse veto, né? Porque esse veto... eu não entendo o que eles entenderam, o que eles pensaram na administração, pois se é uma administração que vem de encontro com o município, esse projeto é bom para a cidade. Ele mantém a transparência de veículos, máquinas, enfim, o que é locado, o que não vai ter uma identificação, as pessoas vão poder identificar quando estão passando e estão vendo máquinas ou veículos, enfim, alugados pela prefeitura. Eu acho que isso até é bom para a cidade, não é ruim. Então, eu gostaria que os nobres votassem contra esse veto, para que esse projeto seja aplicado nessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão?
Com a palavra o vereador Gelson Possamay. Senhor presidente, eu vejo de outra forma, da maneira que está sendo proposto, vai dificultar que a prefeitura faça benefícios constantes para várias pessoas do nosso município. Se fala aqui tanto em transparência, que isso é para vedar transparência, que isso aqui é para ter, né? O Geraldo falou aqui transparência. Pode ter certeza, vereador. Nos nossos carros não vai lata de tinta para Porto Alegre, como era no passado. Não precisa disso. Eu quero ver quando o seu vizinho, o seu morador lá do seu bairro, da Santa Cruz, Esperança, comprar um caminhão de Arião no projeto Meu Caminho Melhor, e que o caminhão chegar lá na propriedade do agricultor e atolar na porteira, e impedir a passagem das pessoas, ele vai bascular no meio da estrada e o senhor vai lá com a picareta, com a pá espalhar. Porque vai ter que ser resolvido naquela hora, não no outro dia. Aqui está bem claro. A máquina é contratada, o senhor sabe muito bem, ao menos deveria saber, se não o fez, talvez esteja enrolado por aí, por causa disso. É contratada 1000 horas. Ele não faz, o terceirizado não faz, ele não trabalha na propriedade do agricultor 1000 horas com a mesma máquina. Ele não leva 1000 caminhão de saibro com o mesmo caminhão. A empresa tem vários. Se no dia que o agricultor precisa daquele serviço, precisa trocar o óleo da máquina, o motor está estragado, ele vai substituir por outra. Aí ele vai ter que correr lá, gasta o que ganha na hora para botar a plaquinha, porque o senhor vai lá fazer uma foto e vai denunciar. E diz que está ajudando o cidadão içarense. Isso aqui eu tenho a certeza que é porque o senhor conhece muito bem os vícios. Amanhã depois, qualquer um de nós aqui podemos estar lá numa secretaria e o senhor vai estar lá pedindo... Só para ajudar a comentar? Pois não. Nobre vereador. É porque alguns ex-secretários têm o poder de ter as privacidades na época deles, né? Eu acho que o medo deles é isso, né? Que não é o caso da administração hoje. Daí, essa lei até já existe desde 2012, nunca foi atualizada dentro do município de Içara. Eu não sei qual a dificuldade que ele quer fazer, que é uma coisa que tem de beneficiar a agricultura. E tu sabe que empresa que presta serviço não vão trocar. É um exemplo, a JR vai trocar o adesivo dele para botar um adesivo da prefeitura, que presta serviço, outras terceirizadas. Parece que é cabeça. Vereadora, você usar como exemplo agora, amanhã tem um carro que vai fazer um serviço para a saúde. Agora, às 5 horas, o carro tinha que fazer revisão, a empresa trouxe o carro que estava aqui, vai trocar o óleo e deixou um outro, da mesma marca, da mesma qualificação, para ir para a viagem. Dessa forma, vai ter que arrancar o adesivo, ou o cara vai na sua casa pedir para o senhor levar. Aí o senhor vai bater foto e vai denunciar. Mas aqui nessa tribuna, dizem ser defensor do cidadão içarense. E eu não estou falando só da agricultura, vereadora. Estou falando de todos os serviços públicos prestados. Num dia desse, vem um temporal, a barriga não dói só uma vez. Queira Deus que isso nunca aconteça. Mas pode ser que aconteça. A empresa terceirizada, ela tem 1000 horas, se precisar, precisa de 3, 4 horas do maquinário ao mesmo tempo, ela vai vir sim. Aquele caminhão, volto a dizer, que o senhor vai lá pedir, que já foi, e continua pedindo, o caminhão de Arião para o vizinho, que ele pagou lá, mas que está demorando, que o senhor veio aqui dizer, fez um pedido de informação, porque estava demorando de ir. É porque a plotagem não ficou pronta.
Aí o secretário vai dizer assim, vereador, o seu vizinho teve aqui, a plotagem ainda não está pronta. 1 minuto, vereador. E aí o senhor vai aqui dizer que é porque o secretário está de má fé. Má fé é o que estão fazendo com esse projeto. Eu quero deixar bem claro, para finalizar, conversei com o vereador Geraldo, disse não, conversei com o vereador Laudo, sinalizou sim, mas depois foi convencido a votar não. Conversei pessoalmente com o presidente dessa casa, conversei com o vereador Jairinho, e todos são contrários. Só para dizer para todos que estão nos acompanhando, se amanhã essas pessoas disserem para vocês no bar, na escola, na creche ou na missa, que são a favor da população içarense, vocês estão sabendo. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Jairo Manuel da Silveira. Senhor presidente, tenho que falar um pouco sobre esse veto. A gente recebeu esse veto da prefeita sobre esse PL 52. A justificativa que a prefeita, que o jurídico do executivo apresentou, foi o seguinte: justificamos que o referido projeto torna-se inexequível, tendo em vista as diversas formas de contratação de máquinas para execução de obras e serviços de limpeza e conservação. Esses veículos, máquinas, equipamentos não são usados exclusivamente em serviço ao município. São de propriedade privada e apenas executam serviços contratualizados, podendo em qualquer horário diverso prestar serviços a terceiros. Eu acho que eles não leram certo o projeto. Por quê? Nós votamos 2 vezes nesta casa, e a prefeita vetou, o substitutivo feito pelo vereador Max, que foi o relator da CCJ, que diz o seguinte: aplica-se a presente lei, inclusive aos veículos, máquinas, equipamentos e imóveis locados, cedidos ou contratados para a prestação de serviços quando ficarem à disposição exclusiva do poder público municipal, exclusiva. Terceiros não entra nesta lei. Nós estamos votando o substituto. Isso que nós votamos. E foi isso que a prefeita vetou, não o projeto em si. Temos uma lei de 2011, que estava em vigor, que a vereadora Silvia falou, que diz o seguinte: aplica-se a presente lei, inclusive aos veículos e imóveis alugados e contratados para a prestação de serviço quando ficarem à disposição exclusiva do poder público municipal. Só apenas acrescentou as máquinas. Os terceiros, os terceirizados, as horas máquinas contratadas, não entram nesse projeto. O parecer jurídico diz que, embora não se trate de veto de ordem jurídica, opinamos com a devida vênia pela rejeição do veto, em razão da insubsistência do veto, eis que o texto legal vetado trata justamente dos equipamentos em uso exclusivo do município. Portanto, se tratando de veículos e máquinas compartilhados com serviços de terceiros, privados ou públicos, não haverá necessidade de identificação. Pode falar, vereador. Obrigado pela parte. Vereador, eu vou citar o senhor como exemplo que o senhor vai entender. A máquina está fazendo o serviço terceirizado da prefeitura na sua propriedade. Ela é exclusiva da sua propriedade. Ela termina o serviço 3 horas da tarde. O teu vizinho paga ela particular. Tu filma e vai denunciar dizendo que é a prefeitura que está mandando lá. Como é que nós vamos provar isso que não é verdade? Está amparado pela lei. Não é exclusivo. Aí ela não está? Não tem como. Como que não tem? Vereador, a empresa não vai querer. Ela não vai querer. Ela vai estar fazendo o serviço pela prefeitura. O projeto em si, ele é bonito. Só que vai dificultar das empresas participarem de licitação para ofertar o serviço para o nosso município. Não tem necessidade dessas horas contratadas estarem
com adesivo. Não tem, a lei está muito clara. Não é exclusivo, é hora contratada, não é exclusivo. Então, assim, ó, o veto, ele não condiz com a presente lei que nós votamos. E é por isso que a gente vai ser contrário ao veto. Por quê? Porque a justificativa que veio do Executivo não condiz com a lei. É totalmente ao contrário. Então, não tem como a gente ser favorável a esse veto. Né? Se apresentar uma outra justificativa, até que tudo bem. Mas com essa justificativa não tem condições. Seria isso. Em discussão, com a palavra o vereador Rodrigo Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores, vereadoras aqui presentes, as pessoas que acompanham a gente nesta casa. Hoje, durante o dia, conversei com alguns empresários, né, que também têm empresas que prestam serviço não só em Sara, mas na região, que também disseram para mim que o veto está correto. Por quê? Essas empresas têm muitos maquinários. E como o vereador Gelson falou, é impossível eles colocar o adesivo da Prefeitura de Sara e depois de terminar um serviço, levar essa máquina para outro lugar e fazer o serviço lá, como eles fazem. Hoje um empresário disse para mim que uma máquina dele trabalhou em 4 cidades no mesmo dia. Começaram às 5 da manhã e terminaram às 10 da noite. Uma escavadeira. E como é que ele vai ficar arrancando adesivo, tirando adesivo, colocando adesivo? Eles têm as horas contratadas pela Prefeitura de Sara, eles vão fazer o serviço aqui. Mas se essa máquina dá problema à manutenção, ele vai trazer outra de outro município. E não tem como ficar. Então, o que a prefeita colocou? Que é impossível o empresário lá, que está fazendo serviço, o que mais me chamou a atenção, que ele disse que daqui a pouco vai ficar inviável trabalhar em Sara. Porque em outras cidades não existe isso. As máquinas dos serviços, que são feitos os equipamentos ali das empresas terceirizadas, elas usam o adesivo da empresa. Vamos citar aqui a empresa JR. Ela trabalha em Gravatal, não vem máquina da empresa JR em Gravatal, com adesivo da Prefeitura de Gravatal, como tem serviço lá, feito por licitação. Porque aquela máquina lá, daqui a pouco pode estar em Araranguá. A empresa vai ter esse trabalho de ficar trocando adesivo e pondo adesivo, não vai, vereador Jairo. Então, isso o quê? Vereador Gelson. Claro a todos que o objetivo, no dito popular, é embaçar a situação. Obrigado pela parte. O que eu queria pedir aos vereadores, para pôr a mão na consciência, é não usar a política nesse caso. Porque a prefeita da Alvânia, ela conversou com os empresários. Não é da Prefeitura de Sara. É difícil as empresas que prestam serviço, já está difícil achar empresa para prestar serviço público. A gente sabe que não é fácil. Tem poucas empresas. E fazer a empresa aplicar esse tipo de serviço, olha a dificuldade. Vou citar aqui o exemplo do Macetep. Olha o tamanho dessa empresa. Tem que colocar adesivo em suas máquinas ou caminhões, enfim. Outras empresas que prestam serviço em Sara, tem que colocar um adesivo, daqui a pouco vai para Araranguá, tem que arrancar o adesivo. Porque se passar um vereador em Araranguá e ver uma máquina com adesivo da Prefeitura de Sara, lá vai pensar o quê? Que essa máquina está trabalhando fora da cidade. Ou num caso particular, se eu tenho uma empresa particular e ver uma máquina trabalhando numa empresa particular, com a adesivo da Prefeitura de Sara, vai ficar parecendo que essa máquina está fazendo um serviço particular. E não é isso. Então, o que a prefeita colocou para nós, e alguns empresários que eu fiz contato hoje, foi essa dificuldade de colocar o adesivo nos maquinários que tem para prestar o serviço em Sara. Não existe exclusividade em lugar nenhum. São horas contratadas. Às vezes a empresa não consegue trabalhar numa semana, troca para a semana seguinte. O contrato pode ser executado um ano todo. Então, existe essa dificuldade. Peço aos vereadores que permaneçam com o voto ao veto, porque não tem como colocar isso em prática. Não tem como as empresas exigir isso delas. Vai dificultar para prestar o serviço na cidade, que isso vai levar ao quê? A não prestar o serviço para o cidadão, que está lá na ponta, que precisa do serviço. É isso que nós temos que pensar. A gente sempre ouve aqui, quando foi colocada esta mesa diretora, que se intitulou como oposição, que o votar pela cidade. Então, hoje, nós vamos ver realmente se os vereadores da oposição vão estar votando pela cidade ou contra a cidade. Muito obrigado. Em discussão... Eu vou ser o último a falar. Você quer falar? Com a palavra, o vereador Edson Freitas da Silva. Senhor presidente, com todo respeito aos que me antecederam, eu acho que uma administração que zela pela transparência, que é ouro na transparência, que faz alarde
que promete que vai ser transparente, não pode vetar um projeto como esse. Primeiro, esse projeto veio aqui para a Câmara Municipal, passou na Comissão de Constituição e Justiça, teve a orientação jurídica para ser alterado por uma lei que já existia, foi alterado, passou 2 vezes aqui no plenário, foi aprovado por unanimidade. O Poder Legislativo disse que quer o projeto, aí chega no chefe do Poder Executivo, que eu acho que essa comunicação entre Legislativo e Executivo era para ter sido feito antes pelo líder de governo, era para o líder de governo, ao invés de vir aqui fazer o tipo de discurso que ele fez aqui, era para ter ido antes perguntar para a prefeita, para depois votar favorável, votou 2 vezes favorável, e agora quer que a gente vote contra o veto. Eu acho que isso não condiz com uma administração transparente. Quer falar, vereador? Obrigado pela parte, vereador. Primeiro, esse projeto não é um adesivo, é uma placa de imã. A máquina está na propriedade, vou citar ali o nome do vereador Edson. A partir do momento que ela sai, retira a placa, que é o imã, e pronto. Não é um adesivo. E nenhuma empresa vai colocar um adesivo, até porque não tem. Então, a prefeitura mesmo pode fornecer essas placas com o imã para que a hora que a máquina estiver trabalhando uma máquina, seja identificada. Vai ser até melhor para a população ver que tem máquinas sendo identificadas pelo município. Eu não vejo o problema de um caminhão e levar um areião, vou citar na casa do vereador Max, e ter que voltar. Ela está com uma placa a serviço do município. Não tem nada a ver. E primeiro, foi votado, não foi visto, agora estão vendo? A prefeita vetou, simplesmente não falou com os vereadores, que foi aprovado pelos 15 vereadores, e agora estão se contradizendo. Obrigado, vereador. Então, a Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos, mas a nossa independência não tem quando se chega lá no Poder Executivo e o Poder Executivo manda e os vereadores obedecem e fazem o que o Poder Executivo quer. Então, não tem independência. Tem alguém que manda e alguém que obedece. É isso que eu estou vendo aqui. E eu falei muito aqui, a frase é o seguinte: quem quer fazer dá um jeito e quem não quer fazer dá uma desculpa. Se quiser fazer isso aqui, dá para fazer sim. Tem essa sugestão do vereador, que o vereador citou aqui, não precisa ser um adesivo, pode ser algo com imã de alto impacto que cola e tira. Mas mais do que isso eu quero falar, o que o vereador Jairinho falou aqui, o projeto parece que não foi bem lido pela chefe do Poder Executivo e por alguns vereadores. Porque aqui nós estamos votando o substitutivo. E o substitutivo, vou fazer o que o vereador Jairinho fez aqui, vou ler. O substitutivo é muito claro, aplica-se a presente lei, inclusive aos veículos, máquinas, equipamentos e imóveis locados, cedidos ou contratados para prestação de serviço quando ficarem à disposição exclusiva do poder público municipal. Ou seja, tem veículo que vai ficar à disposição exclusiva só para o poder público municipal, esse tem que ser plotado certinho, e os que não são, aí não. Então é simples, não vai gerar essa complicação. O exemplo que o líder do governo falou aqui, não precisa colocar adesivo, se não é algo que está exclusivo. E, inclusive, aqui na Câmara, o procurador jurídico deu também a orientação para nós rejeitar o veto. E nós temos que rejeitar, sim, esse veto e mostrar que nós somos independentes. E vamos manter a harmonia. Era isso, muito obrigado. Em discussão, com a palavra a vereadora Carla Vieira de Souza. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, a todos os presentes. Estamos discutindo o veto da prefeita municipal a respeito desse projeto de lei de autoria do vereador Geraldo Baldisseri. E a primeira pergunta que eu faço aos nobres colegas desta casa é o porquê que descobrirão, após o veto,
que o projeto tinha algum vício e que não era bom. Nós concordarmos ou não com algum projeto de lei faz parte. Cada vereador e cada vereadora desta casa acha que algo pode ser benéfico ou não benéfico para o município. E é a partir desse pressuposto, a partir deste estudo e de análise do projeto, que o vereador vai votar nesta casa. Então, quando eu voto favorável num projeto, eu estou convencida de que aquilo é bom para a nossa cidade. Eventualmente, pode haver um erro? Pode. Às vezes, não passou por essa casa algum vício de ilegalidade. Então, sim, se chegou lá na prefeita, ela verificou que realmente tinha um vício ou de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, ela deve, sim, enquanto chefe do Poder Executivo, de vetar. O veto, ele tem que ser jurídico. Se a prefeita não concorda com o projeto por opiniões pessoais, o ato do Poder Executivo é ilegal. E eu entendo que o ato do Poder Executivo da prefeita, nesse caso, é ilegal. Haja vista que o veto não é jurídico. Ela realmente, vereador Jairo, ela não leu o projeto. Ou quem lhe assessora não leu, ou acho que vou além. Fingiu, né, que não leu, porque o projeto tem uma página, essa pessoa que faz o veto não é capaz de ler uma página, eu não sei o que estão fazendo lá. Friso mais uma vez, já foi me antecedido aqui nas falas, uso exclusivo. Deram um exemplo, vereador Rodrigo, que uma máquina prestou um trabalho em 4 cidades no mesmo dia. Isso é uso exclusivo do Poder Executivo de Sara? Não, pessoal, isso não é uso exclusivo. Aquela empresa, ela está prestando serviço para vários outros municípios. Ou ela pode estar prestando outros serviços também para particulares. Quando se faz um contrato ou se licita algo que se coloca de uso exclusivo, aquela empresa não pode pegar aquela máquina e utilizar em qualquer outro local que não seja o município de Sara. Então, nós só vamos identificar, ou seja com adesivo, ou seja com imã, ou sei lá como que o município quer fazer isso, porque aqui a gente fala que é uma identificação, é para os usos exclusivos. Nós temos essa lei, inclusive, aplicada em vários municípios. Inclusive, na ANREC, aqui, nós temos legislações idênticas. E funciona. Por que em Sara não vai funcionar? Porque será que querem fazer, vou usar a palavra aqui, de vereadores que me antecederam, vícios? Será que a prefeita vai fazer rolo? Será que os vereadores querem fazer rolo? Só pode ser isso? Não tem nenhum vício jurídico na legislação aprovada por unanimidade nessa casa. Então, sim, a máquina que presta serviço para outros municípios, a máquina que presta serviço para particulares, ela vai entrar e adentrar em qualquer espaço público ou privado sem identificação. Se houver uma denúncia, conforme bem mencionou o líder do governo, ela não tem qualquer tipo de fundamento. Porque não é obrigatório fazer a identificação dessa máquina. Nós temos a identificação já dos veículos próprios e os veículos terceirizados, que serão de uso exclusivo, também terão identificação. É algo simples, isso facilita não só a fiscalização pela Câmara, do Poder Legislativo para com o Executivo. Isso ajuda o Poder Executivo em fiscalizar os seus subordinados, de verificar se a coisa está sendo feita da forma correta, se não está havendo desvio ou ilegalidade. É algo que beneficia não só o Legislativo no seu poder de fiscalização, como o Poder Executivo também, para não responder lá na frente uma coisa que os seus subordinados fizeram de forma ilegal. Então, eu, juntamente com os demais colegas, rejeitaremos esse veto, que não é um veto jurídico. É um veto ilegal de opinião pessoal da prefeita municipal. Muito obrigada. Em discussão, com a palavra a vereadora Silvia Mendes. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras aqui dessa casa. Boa noite a todos que nos acompanham, aos funcionários.
É a primeira vez que subo na tribuna hoje. Eu venho aqui ver, às vezes, certa ironia do Edson em relação à transparência, mas vai vir as coisas à tona daqui a pouco, caro colega. E em relação à transparência, ganhemos sim o selo. E temos uma transparência bem clara. O que os nobres vereadores que trabalham com leis, com legislação, não estão entendendo, que está no veto prescrito pela administração da Alvânia Cardoso. Justificamos que retire o projeto, torne-se exequível tanto a visita das diversas formas de contratação. Quer dizer que tem várias empresas que são contratadas para prestar um serviço. Por quê? Certo serviço tem que ter empresa de fora. Exemplos disso, fazendo ali a ponte da Vila São José. Nós não temos uma máquina com aquela competência no nosso município. Ou estou enganada? Ainda não temos essa força. Com todos os equipamentos novos que a prefeita comprou, com todos, ainda tem alguma coisa que não tem como comprar. Tem que locar. Botar um imã, vergonha, Geraldo Baldissera. Como é que uma máquina trabalha com peso, parece que nem trabalha na obras de serviço do município, não tem nenhuma noção. O Edson, eu entendo, é um advogado, nunca trabalhou numa obra. Mas o Geraldo, botar um imã, vai aguentar? Vergonha. Me deixa entarrecida certo tipo de coisa. Me deixa enojada com os discursos de uns advogados, que se dizem advogados, conhecem lei, fajutas. Bem, dá até dó, né? Se eu tivesse algum processo, não colocaria na mão de um dos dois. Outra coisa, está bem lícito e claro, nosso município tem o serviço, sim, de terceirização. E sempre teve. Tem alguns vereadores que são novos aqui, mas a maioria tem experiência. Ou estou enganada, ô Mazzuchetti? Laudo. Vocês sabem que tem que ter. O que tem no município não tem possibilidade de ir até o fim. Tem que ser locado. E as empresas que são locadas não vêm, não adianta, não vão colocar uma identificação. Eu não colocaria uma identificação numa máquina minha. Tem várias pessoas, parceiros, amigos, que prestam serviço, que falaram que não vão prestar. E eu vou dizer uma coisa. Eu vou para o bairro de vocês com megafone. Vila São José, Barracão, Vila Nova, Centro. E vou dizer, e vou botar as claras, dos vereadores que não querem que o município cresça por birra política. Está bem claro? Era isso. Em discussão. Vou falar aqui porque fui citado, né? Então, vereador Gelson, fiz o substitutivo desse projeto, certo? Aprovei esse projeto junto com o senhor e não vou voltar atrás agora. Vereador Rodrigo, você citou a mesa. A mesa diretora é, sim, idônea. E eu estou provando isso. Não pense que vai passar projeto aqui igual abaixo. E, vereadora Silvia, pode ir na Vila São José e não precisa de megafone. Fala bem alto, não precisa de megafone. Não precisa. Pode fazer o que vocês quiserem. Em discussão, em votação. Aprovado, o projeto foi rejeitado por 8 votos a 7. Em votação final, o projeto de lei PE 10/2023, de autoria, que autoriza firmar convênio com a PAI de Içara e da Crédito Especial. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar,
Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada no dia 13 de março de 2023, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.